Foi o que você disse, Alex? Não, eu falei que era tipo um meio termo. Então, tudo que vocês falaram tem um pouco de relação com coisas que a gente vai estudar, tá certo? O que vocês falaram está mais próximo da ideia de mediana do que da ideia de média. E aí eu vou explicar hoje o que é a média e eu coloquei lá no formulário um vídeo sobre média, coloquei lá um exemplozinho, expliquei. E hoje a gente vai fazer uma coisa mais rápida, até porque vocês já viram lá. Média, basicamente, é você calcular, você imaginar, dado, por exemplo, 3 números, qual seria o valor que se aproximaria do centro nos 3 números, digamos assim. Então, é como se você tivesse o mesmo número em uma lista. É como se você uniformizasse a informação, tá bom? Então, existem situações em que é necessário que você tenha um valor resumo. E aí entra a média. Só que a média tem algumas, digamos que acontecem alguns problemas quando você vai fazer análise de dados que tem discrepâncias consideráveis, quando tem um dado específico que é muito mais alto ou muito menor, tá? E aí surgem as outras medidas para ajudar nessa análise. Então, o que a gente vai fazer hoje nessa aula rápida de pouco mais de 30 minutos? A gente vai resolver alguns exercícios, ok? Ok. Então, como eu falei da outra vez, nós temos as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Nesse momento, a gente está trabalhando com as medidas de tendência central. Temos essas medidas aqui, média aritmética ponderada, modo e mediana, tá? Média aritmética e média aritmética ponderada, na verdade, é a mesma ideia, só que uma resume a outra, tá? E as medidas de dispersão, elas são um pouco mais difíceis em relação às outras, mas elas nos ajudam a ter uma análise de informação mais precisa, tá? Então, hoje a gente vai resolver probleminha, coisa bem básica, para quando vocês forem fazer a lista lá do formulário, eu poder colocar problemas mais difíceis, problemas inclusive que a Dandara sugeriu para vocês. Que ela está com dificuldade para entrar. Então, ó, você tem um aluno que está se preparando para o vestibular e ele fez 12 simulados no cursinho ao longo do ano. Em cada simulado, o número de questões era 80. Os valores seguintes correspondem às pontuações obtidas nesses exames. Então, tem aqui a pontuação de cada exame dos 12. Então, qual é a média aritmética desses valores aí? Como é que a gente faz para saber a média da nota desse aluno nesses simulados? A maior menos a menor? A maior menos a menor? Não. Vocês assistiram o vídeo lá do formulário? Qual vídeo? Não sei, tem um monte de vídeo pra eu ver. O que fala de média. Eu acho que eu não assisti, na verdade. Pois é. A não ser que a pessoa tenha problemas de internet. Mas quando o professor coloca um vídeo, é porque tem um objetivo aquele vídeo. Tá? Então, tá lá no meu canal, então você pode acessar qualquer outro vídeo ou tudo mais. Mas eu esperava que hoje alguém pelo menos me dissesse corretamente o que era média. Então, vou voltar. Esqueci o que ia falar. Esse vídeo tava numa atividade.
Tava. É aquele Tava na lá que última era um sistema de x igual a o número total de, por exemplo, o número de notas lá. É, juntava todas as notas, as somas, e dividia Isso, pelo número de matérias. isso, exatamente. Ah, A verdade. média, a média não é pegar o primeiro e o último, tá certo? Isso não é média. A média você pega todos os valores dessa lista, tá vendo que você tem uma lista de valores aqui? Você pega todos os valores dessa lista, soma e divide pela quantidade de números. Então, não foram 12 simulados? Então, você representa aqui por x, tá certo? E você vai somar 56 mais 52 Esse mais vídeo tava numa 61. atividade, eu acho que de recuperação, ou foi dessas últimas, não Não, foi? não estava de recuperação, não. Estava na atividade de média, que inclusive está disponível ainda para quem não fez. Não, Mas tá, eu acho que tá eu lá lembro no que eu vi esse vídeo. mais 49, mais 59, mais 61, mais 62, mais 60. Deixa eu colocar aqui. Mais 65. Tudo isso dividido por 12. Ok? Percebe que a soma fica bem longa, né? Façam aí. Para não ficarem só assistindo. E tentem não fazer na calculadora, viu? Três minutos. E aí, conseguiram? 680 alguma coisa. Calma, peraí. É, 684. Cento e? 684. Segundo a Sandriele, é 684. Não é Vou só copiar somar os aqui. números de cima, né? Ou já é pra dividir, Isso, não? isso. Tá, então é isso aí. Vamos dividir aqui. Bora rápido, qual é o número que vezes 12 dá 68? Chega perto. 5, porque 5 vezes 12 dá 60. 84. Desce o 4 aqui. E agora? 7. Ou seja, a média, nesse caso, é a nota 57. Tá? Gente, a nota 57, ela aparece na lista? Não. Ela não aparece, mas isso pode acontecer. O que é que significa? Significa que esse aluno, em tese, ele teve uma nota aí, em média de 57 pontos em cada simulado. Apesar de que em alguns simulados ele tirou menos, né? Teve nota ali que foi 48, e teve nota que foi, cadê a maior nota? 68, ok? Então, uniformiza a informação.
Então, se ele quisesse, se ele pensasse assim, olha, a minha média não está muito boa, então eu preciso estudar mais e preciso melhorar essa nota. Ele tem que fazer um esforço aí para que as notas menores dele subam cada vez mais, para que não afete a média dele, ok? Então, em resumo, você pega o total, e aqui, ó, vou representar por x barra, que é a representação da média. Você pega o total, você soma. Estou sendo bem informal aqui, viu? O livro traz a definição. Você vai fazer a soma dos dados da lista. Esse símbolo aqui é um somatório, tá? Divide pela quantidade de dados. Certo? Muito bem, então Certo. a gente representa a média geralmente assim. Então aqui eu vou fazer mais alguns casos, só valor bruto, só com número mesmo para vocês exercitarem, tá? Nesse caso, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem 7 valores. Então, se eu quiser a média aritmética desses valores, você vai fazer o quê? Você vai somar. Você vai somar todos esses valores. E vai dividir pelo total de valores. Ok? 2 minutos para vocês fazerem. Eu vou colocar a presença aqui no chat. A Dandara vai, vez ou outra, vai ficar colocando aqui, viu, Dandara? Porque alguém pode sair, pode acabar caindo na internet. Alguém pode Ok, entrar de novo. eu boto. E aí, pessoal, estão fazendo? Tô. Dá 21. 21? Uhum. Deixa eu ver se eu fiz conta errada. 21 não, cara. Ah, você tá falando Era do pra total, né? dividir? Já. Isso, um total, a média. Ah, ok. Tenha calma, meu filho. O Alex meu disse deu que deu cento e 20. quarenta e sete, mas eu não Divide por dividi. 7 agora. Tá, peraí. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito bem. Estão refrescando aí na memória o que viram no formulário lá na atividade? Sim. Bom, tem uma situação que vocês vão perceber. Deixa eu avançar aqui. No PDF vai ter vários probleminhas assim, sabe? Para vocês repetirem. Exercitarem, né? Em que. Deixa eu procurar qual é o problema.
Beleza. Em que você vai ter uma quantidade muito grande de informações iguais. E aí, para você calcular a média ali com, não posso dizer, para você calcular a média somando simplesmente 1 a 1, você vai perceber que vai ficar uma coisa um pouco chata, certo? Por exemplo, aqui no exemplo 7. Você tem a média, pede para calcular a média aritmética desses valores aqui. O que é que vocês observam? Observem que tem dois valores que são iguais apenas, e que eles se repetem, não é isso? Sim. É. Então, será que tem uma forma da gente acelerar esse cálculo, considerando que tem valores que se repetem? E a resposta é que sim. É o que a gente chama de média aritmética ponderada, tá? Mas é a mesma média, só que ela resume ainda mais a apresentação e o cálculo dessa média. E ela só acontece, a gente só consegue fazer quando o valor, quando você tem valores repetidos, digamos aqui assim, quando você tem uma lista muito grande, os valores são, de certa forma, repetidos, tá? Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos na lista. Você tem 4 dados que são iguais a 0,5 e você tem 2 dados que são iguais a 0,25. Até aqui tudo bem? Sim. Pronto. Então, na hora de calcular a média, o que é que eu posso fazer? Vou mostrar primeiro como nós faríamos da maneira que a gente viu antes. Pegar 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 0,5, depois mais 0,25 mais 0,25. Tudo isso vou dividir pelo total de elementos, que são 6. Mas, ó, vocês lembram lá do ensino fundamental que você somar a mesma coisa, o mesmo termo várias vezes, é a mesma coisa de pegar esse número e multiplicar pela quantidade de vezes que ele aparece? 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa de fazer 0,5 vezes 4. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. E aqui é 0,25 vezes 2. Ok? Então, realizar essa soma aqui em cima é a mesma coisa de fazer 0,5 vezes 4 mais 0,25 vezes 2. E, em alguns casos, né, em alguns, até no livro mesmo, os autores escrevem os pesos, chamado de pesos, que são esses números por quem você está multiplicando o dado da lista. Mas que no final tem que dar o total do mesmo jeito, ok? Então, se você tiver 600 dados na sua lista, 300 dados forem iguais a 0,5 e os outros 300 iguais a 0,25, vocês acham que é mais fácil somar, só somar, ou multiplicar 0,5 vezes 300 e somar 0,25 vezes 300? A multiplicação é melhor. Conseguem? Entenderam o que eu quis dizer? Sim. 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 Então, a multiplicação aqui, ela está auxiliando você a perder menos tempo. Certo? Vou resolver esse daqui. E o próximo exemplo já vai trazer uma oportunidade para a gente usar a média aritmética ponderada. Que seria isso que eu falei, tá? Essa apresentação aqui é uma apresentação da média aritmética ponderada. Por que ponderada? Porque você está ressaltando os pesos, né? A quantidade de vezes que aquela informação aparece na sua lista. Bom, 0,5 vezes 4. Vou fazer aqui porque alguém pode não
memorizar, saber mentalmente. Dá 20. Então, vai ser 2. E 0,25 vezes 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 0, 0. Dividido por 6. 2 mais meio é 2,5. Tudo isso dividido por 6. Então, ó. Como é que eu simplifico essa divisão? Aqui. O que eu faço? Bora, gente. Você vai dividir. O que é que tu faz? Multiplica por. Eita, pera. Multiplica por 10. 10, porque eu tenho um algarismo após a vírgula, não é isso? Cadê minha caneta? Vezes 10, 25, vezes 10, 60. Ok? Lá na divisão é como se você tivesse... Você faz isso, né? Tira a vírgula e acrescenta um zero aqui no 6. Fica 60, mas na verdade você está transformando em uma fração equivalente ali. Bom, não dá para dividir, né? Porque 25 é menor. 0. Qual é o número que vezes 60 dá 250 ou chega perto? Eu penso na tabuada do 6, né? 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, e depois só acrescento 0. 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, 6 vezes 3 dá 18, 6 vezes 4, 24. Então, 60 vezes 4 vai ser 240. A minha é óleo, tá ligado? Acrescento um 0. K1 eu posso até continuar. Menos 60, vai sobrar 40. Eu vou parar por aqui. Então, a média aritmética vai ser aproximadamente 4. Não, tá errado isso aqui. É 0,4, né? Tá errado. Era para ter acrescentado um 0 aqui embaixo também. E eu aqui, passando vergonha, né, gente? Por que era pra ter acrescentado um zero? Vamos lá. Você concorda que 2,5 é bem menor do que 6? Sim. Quando Ah, você tá. divide um número que é menor do que o valor que você está dividindo, o resultado vai ter que ser menor do que 1. Tá bom? Por exemplo, você tem uma pizza dividida em 8 partes. 16 pessoas querem comer. Vai dar para ter uma parte para cada uma? Não, Uma parte do jeito que veio, não. vai ter que ser um pedaço menor. Deixa eu achar um espacinho aqui para fazer. Cadê? 25 dividido por 60. É porque você colocou 260, 250, 250. Aí eu não coloquei o foi por zero. 60. Era 25 por 60. Zero, Foi o e único aqui zero erro. vírgula. E aqui é 0, vírgula. Porque o número Isso. original eu não posso dividir. Não posso dividir. Tá? Aí vai 4. Cadê? Minha canetinha some às vezes. 240. Sobra 10. Aí eu acrescento um outro zero para continuar a divisão. Eu percebo que 1 vezes 60 dá 60, mas 2 vezes 60 já passa. Então, coloco 1, porque 1 vezes 60, 60. Sobra 40. Ok? E aí eu vou parar por aqui. Então, a divisão é 0,41, o valor da divisão. Agora faz sentido. Significa que a média aritmética desses valores é aproximadamente 0,41. Ok?
E aí você pode perceber, nossa, interessante, né? Deu um número novamente que não está na lista. Pois é. A média nem sempre vai apresentar um valor que está na lista de informações. E vocês escutam esse conceito diariamente. Se vocês assistirem jornal, vez ou outra, no mesmo jornal, vai aparecer alguma reportagem, até a previsão do tempo, ela trabalha com uma média de temperatura, certo? Então, quando diz lá que em Maceió a média de hoje vai ser 30 graus, não significa que em todos os horários do dia você vai ter a temperatura de 30 graus. Mas ali eles fazem uma média dos valores previstos e informam a população. Certo? Certo. Bom, mesmo que a gente não termine o exercício 8, esse exercício mostra a força, um pouco mais a força da média aritmética ponderada. Veja bem, um ônibus em excursão partiu com 40 turistas a bordo, dos quais 8 reservaram a viagem com antecedência e pagaram cada um R$ 300. Os demais pagaram cada um R$ 340 pela viagem. Qual foi o preço médio que cada turista pagou nessa excursão? Aí, baseado no que a gente viu antes, no que vocês estudaram antes, como vocês resolveriam esse exercíciozinho aqui? Quem não quiser falar assim ao vivo, fala no chat, viu? Dandara já resolveu ali, ó, a carinha dela de que já sabe até a resposta final. Aí sim. E aí? Calma. Antes de vocês simplesmente pararem para fazer a conta, eu queria que alguém me dissesse qual seria a estratégia de resolução nesse caso. Porque essa Pode fazer lista como a senhora disse. está tão explícita, né? E aí? Pode fazer como a senhora disse. Já que são 32 valores repetidos, no caso o mesmo valor, a gente pode multiplicar ele pela quantidade de vezes que ele aparece, e os outros 8 também, e dividir pela quantidade de pessoas. Perfeito. Perfeito. Você tem o seu total, são quantos turistas? 40. 40. Turistas. Você tem, vou colocar assim, dos 40 turistas, quantos pagaram R$ 300? 8. 8. E quantos pagaram 340? 38. Eita, 32. 32. Ou seja, imagine uma lista com todos os valores pagos, os 40 valores. Como existe repetição, neste caso, a gente utiliza a média aritmética ponderada, ou seja, a gente vai utilizar a multiplicação aqui em cima para poder acelerar esse cálculo. Então, ó, eu vou excluir os centavos, porque a gente não tem valor em centavo, tá bom? Na hora de fazer a conta, ó. 3 vezes 8 mais 3 vezes 8, não, 300 vezes 8 mais 340 vezes 32. Dividido pelo total de valores, que seriam 40. Tá certo? Ou então eu posso apresentar assim, ó. Se vocês forem olhar o livro, ele vai considerar os pesos. Aqui, ó.
Esse 8 aparece aqui embaixo. E o 32 aparece aqui embaixo. Certo? No Enem, é mais comum aparecer problemas em que vocês vão precisar utilizar a média aritmética ponderada. É muito difícil cair apenas média aritmética. Melhor dizendo, a média em que você não tem valores repetidos, tá? Pode acontecer, mas em geral a gente tem percebido que o Enem preza por apresentar os dados em tabelas em que você pode utilizar a média aritmética ponderada, tá? Tô confiando na Sandriele aqui, viu? 300 vezes 8, 2.400. 340 vezes 32. Deixa eu confirmar aqui. Confirmar aqui o cálculo da Sandriele. Muito bem. 10.880. Então, X, casa média, 10.880 mais 2.400. 13.280 sobre 40. Então, o resultado é exercício, viu? Concluam. Exercício. Então, o valor que sair aí vai ser o valor que cada pessoa pagou em média. Alguns pagaram mais, outros pagaram menos, por conta da antecedência, mas o preço médio vai ser esse daí que vocês calcularem, ok? Então, é um conceito simples, que no meu entendimento é fácil de você resolver exercício dele, probleminha, que tem aplicação no dia a dia de vocês, né? E que ajuda vocês, por exemplo, a ajuda vocês a se prevenirem de algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, tem lá a conta de água de vocês, conta de, sei lá, energia. É bom sempre dar uma conferida nesses valores. É bom sempre dar uma olhada quando você receber a conta, sabe? Para ver se está tudo certo, para ver se tem algum problema. Porque pode acontecer desses dados serem dados muito discrepantes, entendeu? Seja por um problema lá no medidor, seja por algum vizinho que está usufruindo das suas obrigações ali. Então, tem esse exemplo também. Tem um exemplo de você querer saber, em média, quanto você gasta em determinada coisa. E por aí vai, tá? Então, hoje, eu pretendo publicar uma outra listinha de exercícios, mas agora com exercícios de vestibular. Pode ser que esses exercícios, eles estejam misturados com coisas que a gente ainda vai ver. Só que vocês precisam exercer o papel de vocês de estudante. Vocês têm um livro, tá certo? O livro didático. Eu tenho lá meu canal que já tem toda essa parte, já tem o vídeo de mediana e moda, quem quiser ver. Você tem outros canais do YouTube de professores muito, muito mais conhecidos que vocês podem acessar. Vocês têm a mim, vocês têm a Dandara, certo? Vocês têm, o que mais? Vocês têm muitas ferramentas. Vocês que têm a parte online, têm que usar isso, ok? Eu queria aqui falar de média móvel, negócio de Covid, né? Cheguei no primeiro exercício, vocês nem lembravam que era a média. Então, tem que fazer essa parte inicial, direitinho. Por quê? Porque é um momento que vocês precisam focar e estudar. Segunda a sexta. Fim de semana, você faz o que você quiser.
Você vai assistir o jogo, vai para a igreja, vai brincar, vai passear, entendeu? Até se quiser fazer isso durante a semana, tem como, desde que você se organize, tá certo? Quem trabalha e tal, é uma situação. Mas tem muita gente aqui que não está nessa situação e poderia dar muito mais do que tem feito, tá bom? Então, eu vou começar a colocar mais exercícios para vocês nos formulários, então não estranhem, é porque vocês estão chegando no final do ano, e assim, a gente precisa forçar um pouco mais para que vocês se desenvolvam um pouco mais, tá bom? O PDF vai ficar disponível, a gravação vai ficar disponível. Todo mundo assinou a lista de frequência? Eu já. Sim. Deixa eu ver aqui quantas respostas nós tivemos. Cadê, gente? 11 respostas. Beleza. Muito bem. A atividade da Olimpíada é uma atividade extra, mas que vai desenvolver vocês em outras habilidades. Eu achei o maior barato, fiquei ontem de noite tentando resolver. Alguns alunos também. Alguém envia. Dandara, você pode enviar novamente? Pronto. Obrigada. Vão fazendo, porque a gente vai ter a culminância e, assim, eu tenho certeza que vocês têm plenas condições de participarem, de se divertirem, entendeu? Eu mesma fiquei ontem de noite, 11 horas da noite, eu tentando descobrir qual era o palitinho que eu tinha que mover para tornar a equação verdadeira, certo? Dandara, eu quero que você faça o do palitinho, viu? Que teve um lá que eu me enganchei e eu quero ver em quanto tempo a Dandara vai fazer. Tá? Bom, é isso, gente. Já são 10h53, vou encerrar a gravação.